Agora eu quero que vocês batam uma salva de palmas para o apóstolo, porque ele dedica a vida dele em generosidade a nós. Boa noite, graça e paz, irmãos. Palavra abençoada. Patrícia Pontes já está pronta para pregar, gente. Vocês estão felizes? Algumas pessoas ainda estão com ressaca, né, da conferência. Eu falo ressaca, embriagado do espírito, irmão. Olha para Juninho, tão elegante. Pensa num povo lindo, o povo dessa igreja. Você já olhou para alguém que está do seu lado essa noite e deu um elogio para essa pessoa? Disse: uau, você é uma benção. Às vezes a gente senta ao lado, né, das pessoas, nem fala, sai, mas que a gente possa se alegrar em estar na casa do Senhor, em poder congregar, em poder ter comunhão. Como é bom estar aqui. Teve uma parte na hora da música que Débora estava cantando junto com o grupo. Ainda, né, que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Como é bom cantar a palavra. Nosso coração se enche, Léo, e a gente desfruta da presença, chora na sua presença. Às vezes uma parte da letra de uma música, sabe, Deus levanta você. Amém? Vamos para a palavra de Deus essa noite, então. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver como é que Paulo nos ensina o caminho da fé. Romanos 10, 17 diz que, como consequência, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 5. 3 de 2 Coríntios, verso 5. 3, 5. Aleluia. Domingo é o dia da ressurreição. Capítulo 3, verso 5. Nós somos gente da nova aliança, amém? Aleluia. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por isso Deus não quer que você confie em si mesmo. Tenha autoconfiança, conheça as suas habilidades, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Pedro diz que todo dom é dado pelo Senhor, e ele é dado conforme a multiforme graça de Deus. É para servir. Tudo aquilo que a gente desenvolve em Deus não para em nós. Sabe, muitas pessoas não entendem o que é prosperidade. Prosperidade é você deixar de viver uma vida improdutiva. E sempre tudo que você está realizando como um propósito não afeta só você, afeta a vida dos outros. Não para em você. Porque muitas vezes a gente está sofrendo só nossas dores, mas não realmente o propósito. Então Paulo está dizendo, a nossa capacidade vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Eu sei que você tem seu trabalho, sua empresa, sua fonte, mas sua fonte não é sua conta, sua fonte é o Senhor. Verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Quando ele fala da letra, está falando da lei de Moisés, que era recitada pelos escribas, fariseus, palavras, mas sem vida, sem a vida do Espírito funcionando. Porque a lei de Moisés era baseada na capacidade do homem, no esforço do homem. A nova aliança, Deus confiou a vida dele ao Espírito dele em nós. Amém? Então agora eu tenho a vida do Espírito em mim. Eu não posso esquecer disso. Você nunca estará sozinho. Há um poder maior operando dentro de você do que você jamais imaginou. É por isso que a oração de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, era para que o Senhor iluminasse os olhos do coração e do entendimento daquela igreja, para que eles fossem cheios de sabedoria de Cristo e de revelação de Jesus.
Por quê? Porque há momentos na vida que você não está precisando só de dinheiro, mas de iluminação, entendimento para resolver coisas. Quanto mais luz, mais graça se manifestando sobre a tua vida. Então Paulo está falando sobre isso, ministro de uma nova aliança. Com letras sobre pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. A lei mosaica não foi dada para transformar ninguém. Era um ministério que trazia morte. Por isso, quando Moisés, em Êxodo 19, desce da montanha com as tábuas da lei, o povo estava adorando a um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas morreram. Moisés teve que quebrar as tábuas da lei, porque senão não ia ficar um só vivo. Quando a nova aliança é inaugurada, a mesma característica, 3.000 pessoas ouvindo o sermão de Pedro, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram. Amém? Ou seja, não diz o número que tinha lá, mas foram 3.000 que se converteram. Havia muito mais pessoas. Então o ministério traz morte e o ministério gera vida. Então vamos lá. Toda mensagem que eu prego que não me coloca na dependência de Jesus, não é a mensagem do Evangelho. O que você está ouvindo deixa você dependente de você mesmo ou de Deus. Quer saber se o que você escuta é nova aliança ou não? Entenda isso. O que eu escuto me torna dependente dele ou de mim. Então vamos lá. Não é que a gente vai ter uma fé irresponsável, até como Patrícia falou, há coisas que já está feito. Eu preciso me levantar, me posicionar e lambando, receber, me posicionar, agarrar efetivamente. Então o versículo 7 ele fala: com letras sobre pedras foi cravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Moisés desce da montanha, debaixo da lei mosaica, e a Bíblia diz que mesmo debaixo do ministério da lei, houve glória, houve poder. As pessoas olhavam para Moisés e viam uma luz saindo do seu rosto. Só que essa glória ia se acabando, ela não permanecia, porque debaixo da lei mosaica a glória não permanecia, mas agora não, nós temos uma glória permanente, o Espírito é permanente em nós. É por isso que não dá para comparar a vida no esforço humano e a vida debaixo da nova aliança, que é a vida no Espírito. Os frutos é para ser melhores e maiores. Paulo está fazendo um comparativo. Olha, a vida debaixo da lei foi assim, e muitas pessoas andaram debaixo de poder. E é por isso que mesmo o ministério que não prega graça, prega mistura ou lei mosaica, ainda há milagre, ainda há glória, mas não se compara com o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança. Quem está comigo? Se debaixo da lei eles fizeram todos esses feitos, imagina debaixo do ministério da vida. Por isso que os lenços de Paulo, a sombra de Pedro e milagres extraordinários aconteciam na igreja de Atos, porque eles foram entregues ao ministério da nova aliança, ao ministério do Espírito. Não havia nem Bíblia, só havia confiança no Senhor, só havia confiança no Espírito Santo. Eles eram cheios de regras, de lei mosaica, cheios de costumes, tradições. Tanto é que em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que por entrar na casa de Cornélio, guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, através de uma visitação de um anjo, Pedro levou o Evangelho e foi chamado para um conselho, para uma reunião. Os crentes da igreja de Jerusalém reuniram-se com Pedro e disseram: ei, você não pode entrar na casa de um gentio, porque pela tradição judaica isso não poderia acontecer. Só que Deus está acima das tradições. Amém? É por isso que a nossa programação mental tem que ser quebrada. Essa programação religiosa sobre Deus tem que ser destruída, porque agora o novo de Deus já está em você. E Ele não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Ele quer jogar fora a mentalidade velha, a mentalidade religiosa, a mentalidade cultural desse planeta, não se conformando com Aion, com esse mundo, com a maneira de pensar que o mundo pensa, mas começar a pensar como filho de Deus, como alguém que é gente da nova aliança. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se Davi, numa aliança inferior, recitou diante de Golias, que era incircunciso, imagina agora a gente de uma aliança muito melhor. Se o ministério que trouxe morte, pessoas ressuscitaram mortos, imagina agora debaixo dessa nova aliança. O problema é que as pessoas estão debaixo de uma aliança sem conhecer a aliança. Está na hora de viver promessas maiores. Levante suas mãos para cima e diga: está na hora de viver promessas maiores. Porque você está debaixo de uma promessa maior. Não podemos estar aquém de uma vida inferior. É isso que Paulo está dizendo. Como pode, debaixo da lei mosaica, no ministério que trouxe morte, Moisés andou debaixo de glória. Mas comparado a esse ministério do Espírito, ele está falando
da graça e da nova aliança. Chama de ministério do Espírito. Não será o ministério, verso 8, não será o ministério do Espírito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, se uma pregação que trazia condenação, Jerônimo Savonarola, aquele Edward, esses heróis da fé que foram estão escritos nos livros, pregando condenação, dizendo: se você não se converter vai para o inferno. Milhares de pessoas iam por medo a Deus. Imagina agora debaixo do ministério do Espírito, onde as pessoas vão conhecer realmente o amor de Deus e a verdade sobre o que Jesus fez. Porque o medo pode trazer as pessoas até a Deus, mas só o amor as farão ficar. Só o amor as fará ficar. Eu não acredito que um lar onde crianças crescem com medo de punição, com medo, inseguras, vão ser crianças saudáveis. Mas um lar onde há segurança, onde há verdadeira paternidade, onde o amor predomina, pode ter certeza, será um lar seguro. Até porque você não pode chamar de lar um lugar onde não há amor. É só uma casa. É o amor que muda todas as coisas. Amém? Aleluia. Eu não ia ficar aqui porque eu quero entrar em outra coisa, mas vamos lá. Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. O problema é que as pessoas não sabem o que é ser justiça de Deus. Não sabem que tem uma posição correta diante do Pai. Não sabem que tem um cordeiro perfeito entre elas e Deus. Elas não sabem o que são em Deus e nem quem Ele é. Por isso que Jesus vem revelar o Pai e trazer identidade e propósito de volta. O verso de número 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo resplendor, quando comparado a essa glória insuperável. É insuperável. E se o resplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória que permanece. Aquilo que ia embora se manifestou com glória. Imagina aquilo que permanece. Não aceite uma vida aquém daquela que Deus projetou para você viver. Pare de viver como um sobrevivente e viva como alguém que reina em vida e conhece sua identidade em Cristo. Levante suas mãos para cima e diga: eu não nasci para sobreviver. Eu não nasci para ser um molde. Diga: eu nasci para governo. Eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para ser um modelo. Diga: o meu propósito é ser como Jesus nessa terra. Como Jesus reagiria diante das calúnias, como Jesus reagiria diante das bofetadas, como Ele reagiria. Nós somos transformados na imagem dEle. Ei, a imagem dEle, nós somos reflexos da imagem dEle, ou somos reflexos de um molde do mundo? Por isso que Paulo está dizendo: não se conformem. A forma de vocês pensarem foi moldada, projetada através de um mundo decaído, mas Jesus veio para trazer a imagem perfeita. E aqui ele está dizendo no verso 11, o 12, sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, agora a fé muda. Perceba que nos evangelhos Jesus estava dizendo: o homem de pequena fé, foi sua falta de fé. Mas você não vai ver nas cartas Paulo falando de falta de fé. Paulo nem diz: vocês têm que ter fé. Paulo dizia: andem no Espírito, porque fé é fruto do Espírito. Quanto mais eu me relaciono com Jesus e ando no Espírito, na vida da nova aliança, a fé crescerá de forma inconsciente. Eu nem foco na minha fé, eu foco nele. Porque senão você fica focando na sua fé, está grande, está pequena. Será que vai manifestar? Será que não vai? Não, você desfruta de Jesus. Nós somos chamados a contemplar Ele. Parece que nada está acontecendo. Quando eu me alimento de Jesus, eu olho para Ele, mas algo está acontecendo. Uau! 2 de Pedro, capítulo 1, depois a gente volta aqui para 2 Coríntios, verso 13. Primeira de Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos, o vosso lombo, os lombos do vosso entendimento, está falando da parte frutífera do entendimento e do conhecimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Eu gosto da versão que diz que vos está sendo. Eu vou pegar a minha versão Almeida corrigida. Essa é NVI ou King James? NVI, Almeida
Qual Almeida? Eu vou ler a Oliver Tree. Foi mal. Não estou dizendo que a minha Bíblia é melhor. Eu só não gosto muito dessa versão. Olha que diferença isso faz. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingir o entendimento. Sede sóbrios. É estar em alerta. Não é alguém que... É como Paulo, eu não dou soco ao ar. Eu vivo uma vida com um propósito. Eu sei do que estou me alimentando. Não é deixar que as notícias sucumbam em teu coração. Não é acordar pela manhã e deixar que a vida dite como vai ser o dia. Mas é entender que já há uma vida proposta de vitória por Cristo em nós. E que independente de circunstâncias, até porque o meu mundo externo é um reflexo do meu mundo interno. Queremos que haja uma mudança externa para a gente ficar bem. Isso não é evangelho. Evangelho é de dentro para fora. Quando algo dentro muda, algo fora vai ter que mudar. Então aqui Paulo está dizendo: esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Esperar inteiramente na graça. Esperar, o verbo esperar aqui, ele está na voz passiva. O sujeito sofre a ação. Ele não faz a ação, ele está sofrendo a ação. Ou seja, como pode, Gleison, eu me alimentar de Jesus, contemplar Jesus e milagres acontecerem? Vai explicar isso para Jesus quando ele estava conversando com Marta e Maria. Não há problema em servir, não há problema em trabalhar na casa de Deus. Marta era de costume judaico. Se você recebe uma visita em casa, você vai servir café. Sexta-feira o profeta Célio estava lá em casa e a gente fez aquele banquete para ele. Ele não comeu quase nada. Ele comeu outra coisa. Saiu de meia-noite de lá, gente. E a gente fica maravilhado, falando igual os discípulos com Jesus no caminho de Emaús, compartilhando o pão, um pão verdadeiro. Só que o que é interessante é que algo me chama a atenção com relação a isso, porque as pessoas dizem sim, mas a gente sabe, aprendeu com a voz do mundo dizendo: você tem que lutar, você tem que sofrer, tudo é árduo, tudo é difícil, se você não lutar, não tiver. Eu estou falando que realmente algumas coisas a gente vai ter que se posicionar, até porque só uma coisa que a Bíblia manda se esforçar é para entrar no descanso, e a palavra esforço ali é ser diligente, de Hebreus, é ficar atento. Amém? Temamos por não entrar no descanso. É o único temor que Deus quer que você tenha. Não medo de Deus, mas medo de não descansar, porque tudo flui do descanso. Quando você não descansa, Deus não trabalha. Uma vez um grande homem de Deus disse que teve um sonho, e áreas da vida dele eram canaletas, e uma área estava entupida, e ele disse que era aquela área que ele não descansava. E Deus falou com ele: você não está descansando nessa área. E pode observar, tem coisas que estão se resolvendo. Você diz: eu nem orei por isso, e se resolveu. Claro, você não pensou sobre aquilo, você só descansou. Mas aquilo que você está inquieto, você toma para si. Mas aquele está cingindo o vosso lombo do vosso entendimento. É como se fosse a parte frutífera da mente. É como a área reprodutiva do corpo humano. Não tem uma área no corpo que ela serve como reprodução. Ali é cingindo a área do pensamento, onde há ideias, onde vem o senso de criatividade. É lá que ele está falando. Então ele disse: não acorde de qualquer maneira, cingindo o lombo do vosso entendimento. O lombo é essa parte criativa. Só que a Bíblia é muito clara. Mas o que é que eu vou fazer? Só me alimentar de Jesus e contemplar Ele? Porque eu percebo que muitas vezes estão orando, buscando a Deus para que algo aconteça, para manifestar algo. E aí as pessoas estão inquietas, porque quando algo não se manifesta, mas nessa busca que algo se manifeste, eles nem desfrutam de quem Deus é e de sua palavra. Pessoas que um dia eram apaixonadas por Jesus, pela palavra, estão deixando que circunstâncias roubem seu coração, estão dando sua energia, estão dando sua mente, seu coração para algo que é inferior à verdadeira verdade. Porque ainda que o produto da oliveira minta, lembra a canção que nós cantamos? Que não seja só uma canção, mas que haja rendição, porque fé não é produto do esforço próprio, mas da rendição, da entrega. Mas nós não queremos se entregar, relutamos. Dizemos que lançamos, mas por dentro a gente está pensando como é que vai ser, como é que não vai, e essa coisa e tal, e a gente não para de pensar sobre aquilo. E ao mesmo tempo oramos dizendo: lançamos sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas por dentro aquela coisa está ruminando em nós. Olha o ponto da gente parar: basta, agora é do Senhor, não vou pensar sobre isso, porque pensar sobre isso não resolve. Eu nunca vou viver a paz que excede todo entendimento, questionando, tentando entender, mas ancorando a minha alma na bondade de Deus. Que muitas vezes você pode não entender, a bondade de Deus está longe de ser compreendida, mas não de ser experimentada.
Amém? Então eu olho para Marta e digo, Marta fez a coisa certa. O que é que ela fez? Ela começou a servir Jesus e foi botando comida e de repente viu Maria recebendo de Jesus e ela ficou indignada. Mas Jesus em nenhum momento questiona Marta, porque estava servindo, estava inquieta com o espírito errado. Porque o problema de Marta não era servir, era a condição do coração, era o espírito errado que estava sobre ela, por não fazer a coisa necessária. Quem está comigo? Mas quando ela toca no que Maria está fazendo, aí Jesus se levanta. Enquanto ela não atrapalha o que Maria está fazendo, recebendo, quando ela tenta tirar Maria do lugar de receber de Jesus, aí Jesus olhou para ela e disse, Marta, Marta, te vejo muito inquieta. Inquieta ali é perispal. Uma mente, quando você está preocupado, sua mente é levada em todas as direções. Mas quando sua mente é renovada, o impossível se torna lógico. Para você é claro, para o mundo é impossível, para o mundo não se resolve, para você está feito. Que presença do Espírito Santo essa noite. Até porque eu estou tentando pregar de uma forma, mas está vindo de outra forma. Que presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu ia dizer, Deus está aqui, é claro que Ele está. Sentindo ou não? Algo acontecendo. Nós temos programações mentais, mas a maneira de Deus pensar sobre muitas coisas é diferente da nossa. E aí Jesus repreende Marta, porque tentou tirar Maria daquele lugar. Por quê? Porque esse texto é bem claro. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Eu ia falar hoje sobre gratidão, até porque uma das traduções para graça em Hebreus é gratidão ou agradecido. Quando você não é agradecido, você está desligado da graça. Se você for para Espanha, quando alguém recebe alguma coisa, a gente aqui diz como obrigado. Lá ele fala o quê? Gracias. Em italiano é grazie, né? Em francês também a palavra é graça. Obrigado é graça. Porque em grego, graça também significa obrigado. Aleluia. Não tem como viver a graça de Deus sem uma vida de ação de graças. Porque se eu entendo, ninguém agradece por aquilo que não recebeu. Se eu der um presente à pastora Cleo, ela não pode dizer, Gleison, obrigado por aquilo que eu não dei. Mas se eu der um presente, ela vai dizer muito obrigado. É ou não é? Algumas vezes a gente fica condenado quando recebe um presente. Poxa, eu não dei nada a fulano. Então vamos voltar para a palavra. Esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Então ele está dizendo que quando você espera pela graça, só por ter revelação de Jesus, se alimentar de Jesus, uma graça é trazida até você. Maria estava recebendo de Jesus, parecia que estava perdendo tempo, desfrutando de Jesus. A Bíblia diz que Maria ungiu Jesus, mas no tempo certo e na hora certa. Ela não estava consciente do que quando ia fazer isso. Simplesmente por estar recebendo de Jesus, Deus te coloca no fluxo certo e na hora certa. O problema é que muitas vezes buscamos Jesus para manifestação de algo, mas não para desfrutar de quem Ele é. Amém? E eu percebo muita gente inquieta, irritada. Por quê? Não porque tem, sabe, o problema, você pensa, é porque eu estou devendo muito, por isso que eu estou ansioso. Não é. Não é a dívida ou o problema que está fazendo você ficar ansioso. É não sentar para receber de Jesus. Ele diz, eu te vejo inquieta. Inquieta ali é preocupada. Inquieta e preocupada. Uma mente direcionada em todas as direções, menos no lugar certo. Deus não quer você assim. Porque no descanso vão vir ideias. Você vai saber como fazer. E muitas vezes se não souber, não tem problema. Tudo vai cooperar para o meu bem. Vamos entrar nisso hoje. Amém? Então, ao me alimentar de Jesus, ao ver Jesus, não é assim, o que é? Eu vi Jesus, me alimentar de Jesus, o que é que muda? Muda. Uma mulher tinha 12 anos. Com o esforço dela tentando mudar a sua doença, seu problema, gastou tudo o que tinha. Então, algumas coisas o dinheiro não vai poder resolver. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Há milagres que o dinheiro nem faz cócegas, porque há coisas que estão além do que é humano. Mas ela ouviu. Aí alguém vai dizer, claro que é o processo da fé, crer, falar e agir, né? Ela começou a dizer para ela,
Mas não começou ela dizendo para ela mesma, começou com o que ela está ouvindo. Sabe, porque muitas vezes não sustentamos nossas confissões de fé, a nossa vida de fé, porque tudo começa com aquilo que estamos ouvindo. Esperar cingindo o lombo do vosso entendimento, sejam sóbrios. Em 1 de Pedro, Pedro está dizendo, sejam sóbrios. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor tentando vos estragar. Ali é ser sóbrio, fique quietos. Aquiete-se. Permita descansar. Se permita descansar. Porque você inquieto vai ser devorado. É isso que o inimigo quer, devorar sua paz, sua alegria, porque você está preocupado. Mas quando você se alimenta, é Deus que te faz descansar. O Salmo 23 diz, ele, o Senhor é o meu. Fala do senhorio de Jesus, o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Ele me faz repousar em pastos e depois me guia pelas veredas. Primeiro ele te alimenta, e depois que a ovelha está alimentada, ela deita. Depois ele guia. Perceba, começa com o senhorio, eu tenho um pastor. E agora que eu tenho um pastor, eu vou ter o quê? Alimento. E agora que eu tenho alimento, eu vou fazer o quê? Deitar no alimento. Por causa do alimento, eu deito na grama. Ou seja, descanso. Deitar ali é descansar. E do descanso, o que é que ele faz agora? Me guia. Mas o que é descansar? O cara que estava na cama deitado em João capítulo 5, o paralítico que passou 38 anos deitado, o descansar para ele era ouvir o que Jesus falou, se levantar e tomar posse. Era levante-se, pega a cama e ande. Porque não é estar deitado numa cama que é sinônimo de descanso. Não é estar parado. Aquele cara estava parado, mas nunca descansou. Mas ele descansou sobre a palavra de Jesus. Uma palavra de Jesus levantou ele daquela condição. Isso é descanso, amém? Para alguns, descansar hoje é se posicionar, se levantar em fé e confiar em Deus, amém? Então Maria pegou a melhor parte. E o que aconteceu? Quando as mulheres foram ungir Jesus, Jesus já tinha sido ungido para o ser. Ele nem morto estava, ressuscitou. E foi um monte de mulher lá embalsamar o corpo e ungir ele. Quando chega lá, não havia corpo. Mas Maria fez muito antes, na hora certa e no lugar. Você quer direção? Se alimenta, porque você vai saber o que fazer na hora certa e no lugar certo. Esses dias eu conversava com uma pessoa e percebia nitidamente essa pessoa inquieta, preocupada, e orando e crendo em Deus para a manifestação de coisas que não estão acontecendo e nem vão acontecer. Porque se essas coisas não acontecem do lado de fora, você não vive paz por dentro. Isso não é evangelho. Diga, eu não nasci para sobreviver. Deus te colocou no domínio, amém? Vamos embora, senão eu não saio daqui. Deus veio com sua plenitude habitar em mim. Então, o 2 Coríntios 3, volta para 2 Coríntios 3, verso de número 12. Eu não vou focar muito aqui porque não era o que eu ia pregar, então vamos lá. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos a qualidade da fé da nova aliança é diferente. O problema é que a gente misturou tanta religião que a gente não consegue perceber como fé funciona na nova aliança. Você vai ver os dois homens, as duas pessoas que tinham mais fé na Bíblia, que Jesus elogia, é o centurião de Cafarnaum e a mulher Ciro-fenícia. E o que eles tinham em comum? Eram gentios, não conheciam a lei mosaica, não conheciam as regras religiosas, só conheciam Jesus. Por isso que a fé funcionou. Funciona por causa de Jesus. Amém? Se alimenta de Jesus nesse tempo, desfruta dele. Eu sei que você quer muito que algo se resolva, mas Deus quer muito que você se alimente e descanse, para que Ele possa te guiar. Uma mente direcionada em toda direção, não sabe nem para onde está indo. Marta estava desse jeito, para aqui, para lá, e quando viu Maria naquele lugar, ela ficou muito irritada. Mas Jesus não repreendeu Marta até ela tentar tirar Maria daquele lugar. Há algo que mexe Deus é quando Ele percebe que o diabo está tentando tirar você do descanso. E aí Ele vem com uma mensagem como essa e diz: ei, é tempo de descansar. E descansar não é ficar parado, mas é de contemplar Jesus. E essa graça que está sendo trazida, da revelação dele. Algo está acontecendo, o sujeito vai sofrendo a ação, sem perceber, ao me alimentar, ao contemplar, algo está acontecendo em mim. Porque às vezes estamos usando a Bíblia para como livro de respostas. Abre lá, deixa eu ver onde é que vai cair. Eita, caiu Isaías. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu fazia muito essa coisa, numa igreja que eu fazia parte, me ensinaram assim. E aí eu morria de medo, porque às vezes caia num lugar que eu não queria. Eu digo, eu acho que não é para mim não, deixa eu ver outra coisa. Eu já nem gostava de abrir no Velho Testamento, porque tinha muita coisa dos profetas, Jeremias principalmente, Ezequiel, meu Deus das contas.
Lamentação de Jeremias que eu não queria nem ver. Então às vezes eu abria lá e misericórdia. Aí a gente vai para o Novo Testamento e errava também. Uma vez um pastor disse que leu na parte de Judas, o que tiver, ele estava pensando em se matar e caiu logo naquela parte. Vai, o que tiver de fazer, faz depressa. Ele está repreendido. Miserável. Então a gente usa a Bíblia como mapa. E a Bíblia é um livro para me tornar maduro. Para quando as coisas, essa programação mental sai, uma renovação entra. A maneira como eu penso sobre a vida muda. A maneira como eu penso sobre Deus, sobre mim, sobre tudo muda. E o que é que vai acontecer? Agora eu vou me tornar maduro. E agora minhas escolhas vão ser com maturidade. Não é uma bússola, sabe? Eu estou com um problema, então vou ler a Bíblia para que eu tenha a resposta. Amém, a resposta nela. E você pode se agarrar com a promessa de Deus fazer aquilo que Ele disse. Amém, porque Josafá fez isso no Velho Testamento, imagina na Nova Aliança. Só que tem algo com relação à Bíblia. Ela vai te mudar por dentro, ela vai te tornar forte, maduro, você cresce em Deus, amém? Sua mentalidade muda, aquela mentalidade de escassez que você nem sabe que tem, começa a mudar. E peraí, eu descobri os olhos do coração, foi iluminado? Não, há poder em mim. Peraí, eu posso enxugar meu rosto com lenço e o lenço tocar em alguém e curar. Eu posso orar para o enfermo, as pessoas, peraí. Amém? E agora você faz escolhas diferentes, porque você amadureceu na palavra. Aleluia, verso 13. Eu vou ler logo o 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória conforme a sua imagem, estamos sendo transformados em glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia, contemplando Jesus. Olhar para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Ouvir sua palavra. Diga comigo, Deus veio com sua plenitude habitar em mim. Diga, o Espírito de Deus está em mim para me capacitar a viver tudo aquilo que Jesus comprou e conquistou para mim na cruz. Amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Não é por força nem por esforço humano, mas isso vem de Deus, porque ele sabia que os fariseus tinham todo o conhecimento da lei escrita, mas perderam de vista o Deus que a escreveu. Às vezes você cita até texto da Bíblia, mas ela não é verdade no seu coração. Não tem revelação. É teologia sem experiência, teologia sem prática. Os fariseus sabiam muito daquilo que não importa. É o problema da nossa igreja nos dias atuais. É a teologia sem experiência. Imagina que, vamos botar 50% dos crentes vivessem realmente seu propósito. Como seria o Brasil? Escutei um homem de Deus dizer isso hoje. Na verdade não escutei. Foi replicado através de Ju para mim. Amém? Imagina se metade dos crentes vivesse o propósito. O mundo era outro. Sim ou não? Como a gente combate isso? Diga, eu preciso exercitar o que eu creio. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas inchadas de informação, mas sem revelação. Eu não consigo ouvir alguém que não pregue a nova aliança. Paulo manda ouvir tudo e reter o que é bom, mas Paulo também, pregando aos Gálatas, disse: um comportamento errado, uma teologia errada é muito pior do que um comportamento errado. Os coríntios tinham um comportamento errado. Paulo não disse que ia castrar as pessoas, mas aos Gálatas ele disse: eu queria acabar o cara que está ensinando lei com graça para vocês. Porque Paulo sabia que o resultado de uma vida errada é uma crença errada. E uma crença errada vem por causa de uma teologia errada. Amém, irmãos? A gente não chega a lugar nenhum permitindo que a nossa imaginação crie nossa própria imagem sobre Deus, sobre o que Deus vai fazer. Deus deixou sua palavra. Diga, a palavra de Deus é fiel. Diga, evangelho é o poder de Deus. Aleluia. A gente precisa desafiar nossas crenças comuns, e isso através da sua palavra. Aleluia. Tem alguém comigo? Abre tua Bíblia no livro de Romanos 10, verso 17. Deixa eu ver se eu consigo. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Diga de novo: a fé vem
pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A Bíblia não está dizendo aqui que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se fosse assim, então a gente ia para casa e botava o CD de Cid Moreira. E com a voz daquela, hoje eu entendo porque Diva se apaixonou por pastor Osés. Ele dava para gravar a Bíblia, viu, pastor? E disse Deus, né? Façamos o homem. E é muito bom ouvir a Bíblia em áudio, amém? Mas não é sobre isso que Paulo está dizendo. Porque senão você pegava a Bíblia em áudio e ficava ouvindo. Sim ou não? E aí ter a maior fé do mundo, é assim? Abraão não tinha pregações da Somos a Graça para ouvir no YouTube. E nem palavra escrita. Como é que ele foi o pai da fé? Diga, ele tinha a palavra viva. Relacionamento com a palavra viva. Então vamos lá. A Bíblia não está dizendo aqui que a fé vem pelo ouvir, por ouvir a palavra de Deus. Se fosse assim, a gente ia para casa, colocava uma Bíblia em áudio, não é assim? E em 24 horas a gente ia ter a fé de Smith Wigglesworth. Eu li um livro chamado O Apóstolo da Fé. Esse cara ressuscitou mais de 24 mortos. É chocante o livro. Um homem de fé. Então a gente ia ter a fé desse cara. 24 horas lá, Léo, Cid Moreira, o pastor Osés, naquela voz. Assim diz o Senhor. Mas não é desse jeito. Não funciona dessa forma. O que Romanos 10, 17 está dizendo é: a fé vem pelo ouvir. É a sua conexão com a voz de Deus. Com a voz de Deus ativa pela exposição à sua palavra. Quanto mais eu escuto a palavra, estou exposto à sua palavra, haverá uma ação da voz de Deus através da sua palavra ao meu coração. Amém? Então, é a palavra que vai aprimorar o ouvir. Não é ouvindo que a palavra é aprimorada em mim. Quanto mais a palavra é exposta, mais o meu ouvido vai se aprimorando. E aí você vai ouvir coisas e vai dizer: está fora de cogitação, isso não é a verdade do que Jesus disse. Amém? Então, aqui está o desafio. Eu tenho uma palavra que Deus fala comigo, mas eu também tenho outras vozes, ideias, mensagens, decepções, crenças, e essas coisas estão competindo com aquilo que Deus fala. Então o que é que eu preciso entender? Que a geração de Maria é a geração que vai sentar para desfrutar. Ela não estava ali para Deus fazer um milagre, ou para ter uma vitória. Simplesmente ela entendeu quem Ele é, quem sua palavra é, e estava se deleitando como Adão e Eva no Éden antes da queda. O problema é que nós perdemos o deleite dele. Queremos a manifestação de algo, como se esse algo conseguisse preencher o vazio que só Ele preenche. E que esse algo vai se resolver. Porque se muitas vezes o milagre não acontece, Deus vai dar ideias, capacidade em você de enfrentar, lutar e chegar lá até louvando e adorando, e os inimigos ser todos desbaratinados. Mas uma coisa, você não fica na inércia nem parado, você se levanta e vai com aquilo que Deus falou. Porque Deus nunca vai te livrar daquilo que te fará crescer, sempre daquilo que pode te matar. Tem alguém comigo? Marcos capítulo 9, verso 17, vamos lá. O inimigo vai trabalhar para aumentar nossa atividade, para aumentar nossas preocupações. Porque se aumentar nossas preocupações, ele planta sementes que competem com a palavra de Deus em nossa mente, que vai descer para o coração. Então ele tenta aumentar a atividade na sua mente, igual a Marta, agitada por tudo que é coisa, menos pela coisa necessária. Você não sabe por que eu estou preocupado? Eu sei. Tem coisas que nós estamos vivendo que são impossíveis de se resolver, e não se resolvem de forma humana e natural. Aleluia. Tem alguém comigo? Abre tua Bíblia antes disso em Tiago capítulo 1, verso 2. Quando a gente abre o livro de Tiago, muitas vezes a carta de Tiago é uma carta muito poderosa. Algumas pessoas não gostam, mas ela é forte. Paulo disse em Romanos 8:31: o que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? O que é que ele está dizendo ali? Qual será a nossa resposta diante dessas coisas? Qual o nosso posicionamento de fé? Muitas vezes o maior posicionamento de fé é parar para ouvir o Senhor.
Até porque tem coisas como Josafá que não dá para resolver. A multidão é grande demais. Mas os meus olhos estarão postos em você, Pai. Meus olhos estarão em Ti, Jesus. E o que aconteceu com aquilo? Confiança. E aí vem a palavra de Deus. Puf. Primeira coisa que Deus fez, Ele buscou, entendeu e olhou para o lugar certo. Olhando para você. Eu vou passar olhando para você. E aí vem uma palavra. Não tenham medo. A peleja não é vossa, é do vosso Deus. Essa batalha não é sua, é minha, o Senhor disse para ele. Ele disse, sim, Senhor. E o que é que a gente faz? Amanhã você vai descer contra eles. Mas se a batalha é tua, porque eu tenho que ir? Não é melhor a gente chegar lá e ter a coisa resolvida? Não é melhor chegar lá, o mar já está aberto? É porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há coisas que vão glorificar o nome de Deus e vão fazer você se fortalecer. É por isso que a coisa não acontece antes. Tiago, capítulo 1, verso 2, por favor, na tela. Aleluia. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentados várias. Aqui é tentação, mas não tem nada a ver com tentação, que ninguém vai se alegrar com tentação. É provação, tá? Por isso que algumas versões você tem que pegar no original. Quando passardes por tribulações ou provações, verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Só que essa paciência aqui não é de maneira cultural como a gente aprendeu. É um desejo que as coisas fiquem bem. É a paciência da fé. Vamos pegar outra versão. Oliver Tree, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: começa a comemorar nas tribulações. Olha que desprogramação mental, Juninho. Vê que coisa louca. A gente aprendeu o quê? Quando eu juntar aquele dinheiro, quando eu me programar para o futuro, quando tudo estiver resolvido, agora eu tiro férias, vou viver bem e a coisa vai acontecer. Aí vem o reino, Tiago diz, ei, comemore quando passar por tribulação, pelo amor de Deus. A gente comemora quando a chave do apartamento sai, quando a chave do carro sai, quando a promoção vem. Porque a vida da nova aliança já é uma vida comemorativa. Eu fui ver a carta de Filipenses hoje, estava lendo, pelo amor de Deus, o capítulo 1, Paulo está dizendo, não sei até quando eu vou estar vivo. E o cara dando relato para as pessoas, mas que vocês honrem a fé. Todo esse sacrifício meu de estar aqui preso é para a glória de Deus. Meu Deus do céu. Um propósito, ei, alegre, por quê? Porque limitado fisicamente preso. Olha onde essas cartas foram parar até hoje. E circulou o mundo todo, gente. Porque as prisões e tribulações e circunstâncias não conseguiram prender o coração daquele homem. Até porque sua situação não te priva de desfrutar do céu. Não importa o que você está vivendo hoje, você pode desfrutar do céu na terra. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que João estava na ilha de Patmos, exilado. E diz historiadores que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. E esse cara viu Jesus glorificado no pior momento da sua vida, tanto lugar para ver a glória de Deus, ver Jesus e ver toda aquela revelação, mas foi na ilha de Patmos. Ou seja, há momentos na sua vida que parece ser o pior, mas é lá onde a glória de Deus vai se manifestar. Quanto maior a necessidade, maior o nível de glória. Sempre seu propósito está ligado aos bloqueios que você enfrenta. Porque o diabo, sabendo que é naquela área que Deus chamou para viver, é ali que ele vai tentar te prender. Diga, mas eu nasci para ser livre. Amém? Então você pode desfrutar do céu. E ele desfrutou e sua situação mudou. Porque agora ele viu Jesus glorificado. Paulo viu isso. E aí Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no... Ei, será que realmente a nossa alegria é genuína e está no lugar certo? Será que só se alegramos quando tudo está bem ou... Vamos ler nessa versão. Aí ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Um dos maiores resultados quando sua fé está no lugar certo é a paciência. Então,
Tiago está mandando a gente comemorar quando estiver na tribulação, com a mente programada de maneira errada, sem ser renovada com a palavra. É ilógico isso. Você não tem como se alegrar, você vai fazer um esforço para rir. Os cientistas dizem que se você passar 5 segundos fazendo uma careta sorridente, o cérebro já libera neurotransmissores que liberam a sensação de endorfina e do bem-estar. Se você passar 5 minutos fazendo uma careta, né? Olha para alguém, sabe com aquela careta de sorriso? A pessoa começa a rir. Imagina o que a alegria de Deus dentro de nós pode fazer. Diga: alegria será a minha única resposta. Gleison, eu não sei o que eu estou passando, não sei como vai se resolver. Diga comigo essa noite: a alegria será a minha resposta. Diga: a alegria do Senhor será a minha resposta. Há coisas que você vai passar se alegrando em Deus, e essa alegria vai te manter em um estado de coração que você vai ver milagres que você nunca viu antes. Vou dar um exemplo para vocês. O povo de Israel, quando tinha pão estava alegre, quando tinha água estava alegre. Era assim ou não era? Mas quando as coisas não iam bem, quando as coisas não davam certo, em certas ocasiões, eles eram um povo que adorava a Deus quando tinha pão, quando tinha água, porque é um povo de adoração. Mas quando não tinha água, chegaram em Mara, não tinha água, a água era amarga, eles começaram a reclamar e murmurar. Foi ou não foi? Quando não tinha pão, reclamavam. Por quê? E ainda pediram a Arão um bezerro. Na verdade, eles, em outras palavras, eles disseram assim para Arão: cria para nós um outro Deus que nos leve à terra prometida. Quem está comigo? Só que aqui é uma questão de senhorio. Tiago está falando aqui uma questão de senhorio do nosso coração. Muitas vezes, celebrar Jesus como o Senhor é fácil quando tudo está bem. Se alegrar quando tudo está bem, quando tem pão, como o povo de Israel. Mas quando não tem água, quando a água é amarga, a primeira coisa que eles faziam era reclamar. Então, quando a gente está na ansiedade, na frustração, são coisas que a gente experimenta, sim ou não, gente? Sim. Abre Romanos 8, verso 26. Só que quando você está sob pressão, é nesse momento que você descobre o que foi desenvolvido em você. É na ansiedade, nas frustrações, que você vai entender o que realmente foi desenvolvido em você. Olha o que foi desenvolvido em Paulo em Filipenses. Eu chorei lendo hoje. E eu disse: meu Deus, eu aprendi a estar contente. Se você aprendeu a ter um espírito de reclamação, e é uma estrutura em você ao longo dos anos, por causa de uma mentalidade de escassez, por tudo que viveu, você também pode aprender com a mente renovada, com a mentalidade do céu, a ser contente, a ser alegre, a ser feliz, independente de circunstâncias. Amém? Porque a gente prega muito fé para manifestação, mas o estado de fé é liberar alegria, é descanso, é a paciência. Mas como eu vou ser paciente se o negócio já está atrasado faz dias? Vá perguntar para Abraão, que a promessa, enquanto ele era jovem, estava fácil de se cumprir. Mas com 100 e com Sara com 70 e o ventre de estéril. Quando você tem 20, 25, os 40, uma mulher engravidar já tem uma série de complicações. Imagina aos 70. Abraão já não tinha aquele vigor, gente. E naquela época não tinha Viagra. Heraldo, chega a rio, Heraldo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus disse: eu vou fazer de você uma nação. Era mais fácil pegar um casal de jovens. Porque Deus insiste em falar comigo sobre isso. Porque Deus insiste em liberar promessas em áreas que são impossíveis. Porque você não nasceu para viver o que é natural. Você nasceu para andar no sobrenatural. E uma das formas de te tirar da tenda é fazer você olhar para as estrelas. Eu quero você olhando para aquilo que não se conta. Eu quero você olhando para aquilo que não tem como enumerar. É assim que eu te chamei para viver acima das circunstâncias. Só que você vive racionalizando demais e afunda feito Pedro e bota a culpa em todo mundo. Ah, é Jesus que não me pegou. Não, é porque a qualidade da fé não foi sustentada. Não existe fé grande ou pequena. Existe fé que não está sendo sustentada porque você tirou os olhos do lugar certo. Todos nós vamos experimentar frustração, momentos de dificuldade.
dificuldade, mas é nesse momento que a gente descobre. Diga, reclamar revela merecimento. E a gente odeia merecimento, é ou não é? A gente odeia quando alguém se sente no direito contra você. Sim ou não? Quem é que gosta? Ninguém. Às vezes até na briga de casal, nenhum casal quer dar o direito pro outro para não... Ele está no direito, está falando é verdade. Pior que está reclamando de algo que está no direito dele, né? A gente odeia merecimento, sim ou não? Sim. Só que tem uma questão em jogo aqui essa noite. Deus não expõe essas coisas para nos punir. Amém? Ele expõe essas coisas porque Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. E as sementes que estão dentro de você. Então, Tiago está dizendo, tenha grande alegria quando você passar por provações. Agora vamos entender Romanos 8, 26. Da mesma maneira também. Não, Romanos 8, 28, desculpa. E sabemos, ele disse sentimos. Ele disse sentimos. Ele disse certeza, eu sei. O conhecimento revelado de Deus tem que produzir em você certeza. Saber quem Ele é. Porque há momentos que você pede um conselho a alguém, alguém passa a sua percepção para você. Eu acho que você nessa história tem que fazer isso. Você vai para outro passa a percepção dele. Eu acho que nessa história você tem que fazer isso. Outro vai, eu acho que nessa história vai fazer isso. E quando é que você vai parar para ouvir do Senhor, entender quem Ele é e saber, confiando em quem Ele é, dizer, eu vou ficar com a revelação de quem Ele é. Não é errado pedir conselho, não é errado ouvir as pessoas, amém. Mas eu vou ficar com quem Ele é. Quem está comigo? Porque muitas vezes deixamos de acreditar na Bíblia, que está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. O que é que a Bíblia está dizendo? Só que muitas vezes a gente deixa de acreditar nela. Por quê? Porque se eu viver com fé constante nessa verdade, essa verdade não pode ser violada por nenhum poder demoníaco, nem por minhas escolhas, nem por circunstâncias. O diabo não tem esse poder de violar essa verdade. Que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Nem a nossa teimosia impede o caráter de Deus que está contido nesse texto. Diga, a vontade de Deus não pode ser alterada por poder nenhum. De novo, a vontade de Deus não pode ser alterada por poder nenhum. Amém? Você precisa conhecer a aliança que Ele tem com você. Essa é a verdade. Então o que é que Deus está dizendo? Ele diz, essa é a minha promessa para você. Essas circunstâncias vão servir para a minha glória e para o teu fortalecimento. Só que a gente não quer se fortalecer, a gente quer que resolva. A gente quer o mar aberto. O que é que a gente quer aprender nisso? E o que Deus está tentando te ensinar no meio de tudo isso? Porque você quer ser pai de Isaac, ou modelo de fé? Para ser pai de Isaac é 9 meses. Mas para ser modelo de fé, diga, eu não nasci para ser um molde. Eu não nasci para viver conformado. Eu não estou em uma forma. Diga, eu nasci para ser modelo. Eu sou filho de Deus. Eu sou espelho da imagem dEle. Então todas essas coisas não param em você. Não é só sobre você, é sobre um propósito que vai além de você. Quem está comigo? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você conheça agora na igreja um bilionário aqui no nosso meio. Oh, glória! Tivesse um bilionário aqui essa noite, e você sabe que essa pessoa é íntegra, é fiel. Vamos botar que é Célio, profeta Célio. Chega, quase que ele cai agora, irmão. Olhei para Célio. Às vezes eu olho para Célio e já tenho vontade de rir, Flávio, só de olhar para ele. Semana eu estava olhando para ele no culto, eu disse, meu irmão, chega a ter vontade de rir, só de olhar para Célio. É alegre o tempo todo. Que homem é esse? Você convive com o Célio, Célio não fala de ninguém, só fala da palavra, hein? É uma coisa interessante, uma característica muito forte em você. Parabéns por isso. E essa alegria nele, né? Ele vai chegar aos 80 desse jeito. Quando a gente era bem jovem, ele era do exército. E ele ia para casa da minha mãe para dormir lá, né? Para a gente ir para o culto, porque ele morava longe, então ele ficava lá para a gente poder ir para o culto. Sempre foi um cara muito apaixonado por Jesus. Era interessante essa busca dele, né? E ele viveu mais com a gente que com a própria família naquele período. E a gente fazia muitas coisas juntos. Que bom ter você aqui, meu irmão, meu amigo. Só que imagine que Célio, um bilionário. Quem conhece Célio aqui? Os mais antigos.
E Célio virou bilionário e voltou para Somos a Graça, gente. Eita bexiga. Isso é uma figura. Só que Célio agora bilionário, né? Chega para um de vocês que conhece ele, sabe que ele é leal, sabe que ele é fiel com sua palavra. Depois de um culto como o nosso aqui hoje, diz para você: venha lá no meu escritório sexta-feira que eu vou dar 300 mil reais a você. Agora ele disse: vá lá na sexta-feira que Deus falou comigo para lhe dar 300 mil reais. Quantos iam esperar até sexta para ficar feliz? Eu não sei você, mas eu ia, sabendo que ele é fiel, sabendo que ele tem dinheiro, que ele tem capacidade de cumprir o que prometeu. O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Comemorar, gente. Na sexta ia ser aquela coisa, né? Ia ser faro e marrom, mas ia ser uma celebração maior. Mas eu ia começar agora. Você ia esperar para sexta? Você ia esperar para sexta? Diga: de jeito nenhum. Diga: eu ia começar a dançar agora. Eu ia começar a me alegrar agora. Por quê? Pergunta para o seu vizinho: por quê? Diga para ele: porque acreditamos em quem fez a promessa. Olha para de novo para essa pessoa, diga: porque acreditamos em quem fez a promessa. Acreditamos em sua capacidade e na sua fidelidade. Eu estou falando de Célio, tá, gente? Ainda. Não estou nem falando de Deus, amém? A gente em nenhum momento vai achar que ele vai mudar de ideia. Por quê? Porque ele tem o que é preciso. Ele é um bilionário. A gente conhece a integridade do seu caráter. Sabe que ele não é de falar e não cumprir. É ou não é? Mas se ele é homem, pode até não acontecer. Mas você já ia comemorar agora, sim ou não? Sim, gente. Porque a gente sabe que ele pode fazer o que ele disse. Quem está no domingo aqui hoje? Diga: eu vou me alegrar no domingo agora. Alguns de nós não é nem dormir depois da promessa de Célio, né? Algumas pessoas aqui nem dormir à noite. Já vai ficar pensando a semana toda: vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou dar dinheiro para o meu apóstolo. Vai ser... Eu sei que vocês são agradecidos. Eu sei que vocês são um povo agradecido, sabe? Aquele cara me ensinou a ficar na fé. Passou perrengue, mas não desistiu. Estou brincando, gente. Eu não ia dormir muito essa noite. Mas eu não ia esperar para amanhã para me regozijar. E na sexta-feira eu ia ficar mais feliz ainda. O ponto aqui é que a promessa me dá permissão de viver a satisfação emocional de ter a promessa cumprida antes que aconteça. Diga: a palavra de Deus, a promessa de Deus me dá a permissão de viver a satisfação emocional de ter a promessa cumprida antes que aconteça. É isso que a Bíblia espera de nós. Isso é esperança bíblica. Não esperança como um desejo. Tem gente que tem esperança como um desejo. Esperança não é um desejo. É por isso que ele está dizendo que Tiago está dizendo: você se alegra na tribulação, sabendo que a prova da fé vai trazer o quê? Paciência. A palavra paciência e esperança é usada muito errada na nossa cultura, porque virou um desejo. Mas na Bíblia eu tenho permissão para viver antes que aconteça. Então Romanos 8 está dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Para o bem, vai servir para a glória de Deus e para o nosso... Eu não entendo enquanto estou passando. É ruim passar essas coisas, sim ou não? Só que uma coisa eu entendo: se realmente você acreditasse que todas as coisas cooperam para o bem na sua vida, como você viveria agora, nesse momento, diante das circunstâncias? Se Célio, que é humano, bilionário, prometeu e você já se alegrou. Tem alguém comigo aqui? Não sei se vocês estão chegando na minha linha de raciocínio. Então eu posso olhar para qualquer provação que esteja enfrentando, e a alegria é minha única resposta lógica. Eu não tenho resposta, não sei como resolvo, mas eu tenho uma resposta: diga: alegria.
E já percebeu que muitos de nós no processo não estamos vivendo isso? Porque o processo, a situação, está revelando realmente que estruturas foi desenvolvida na gente. Citar a Bíblia, como eu vi muita gente pregar sobre a graça, sobre nova aliança, mas nunca confiaram na graça. Nunca permitiram que o amor de Deus curasse suas feridas. Porque, pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão errar com a gente, mas deixa eu te dizer, se a gente não curar o nosso coração, a gente vai se perder no processo. Quantas pessoas pararam no processo porque não curaram suas crenças, suas limitações de feridas? E a gente vai culpar um monte de gente. Eu estou decepcionado com a igreja, com esse irmão. Já me decepcionei com muita gente, com o povo, com a igreja, mas eu continuo aqui vivo na fé, porque eu sei em quem tenho crido. E eu não vim buscar glória e aplauso em ninguém. Eu estou aqui por um propósito. Qual o propósito? Pregar a mensagem do Evangelho. E uma coisa posso dizer a você: não estamos passando o que Paulo passou. Hoje é até honra pegar o microfone. Tem gente que luta e mata por isso. Paulo não tinha holofotes. Paulo não tinha reconhecimento. Mas ele sabia do poder que é a mensagem que ele carregava. E aonde ela chegasse, é por isso que se levantava espíritos, se levantava o espinho na carne, porque o diabo, sabendo o que aquele homem carregava, então levantava autoridades, levantava pessoas. Onde ele chegava, ele chegou na Itália, então se levantava alguém de influência para prender ele, para esbofetear, para fazer um monte de coisa com ele, para que ele ficasse calado. Por quê? Porque a revelação de 2 Coríntios, Paulo disse: para que eu não me tornasse efetivo, ali soberbo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que eu não me tornasse exaltado. Exaltado ali não é ficar soberbo. Porque se ele ficar soberbo, era tudo que o diabo queria. Como é que o diabo ia botar um demônio para perseguir Paulo, para Paulo não ficar soberbo? Ele ia botar demônio para Paulo estar soberbo, Léo. Porque Paulo, estando soberbo, perderia o chamado. A palavra exaltar ali no grego é outra coisa, é se tornar efetivo. Então o trabalho do diabo é que você não se torne efetivo. E eu não vou viver a fé genuína enquanto eu estou consciente de mim. Evangelho não me torna consciente de mim mesmo. Só que hoje vivemos uma geração onde as pessoas estão conscientes delas. E por isso que estão tão decepcionadas. A Bíblia me chama a estar consciente dele. Meu Deus do céu. Por isso que tem tanta gente ferida. Eu não sei como um morto pode estar ferido. Porque se está morto, você chuta, reclama, fala mal, a pessoa não sente nada. Paulo diz: considerai-vos mortos. O problema é que a gente está vivo demais. E você nunca viverá em uma área que você não morreu. Você nunca frutifica naquilo que você não morreu. Uma semente, para ela frutificar numa terra, ela tem que morrer lá. O potencial da frutificação é morte. Levante suas mãos e diga: eu me rendo, Senhor. Fé não é resultado do esforço humano, mas da entrega, rendição. E se não acontecer, eu vou dar glória a Deus. Ainda que o produto da oliveira minta, sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que todas as respostas que eu espero não aconteçam, isso não me impede de viver uma vida de gratidão, de alegria no meu Pai. Porque a alegria das pessoas estão em coisas, estão em resultados humanos, terrenos, que vai passar. Paulo estava vivendo uma vida tão acima, que ele disse: eu estou aqui por causa de vocês. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Eu espero o lucro. Oh, que vida eu vou ter lá? Isso aqui não é nada. Eu vi coisas inefáveis, coisas que não se explicam de maneira natural, porque a mente humana não consegue dimensionar quão grandes são as coisas do Senhor. Mas você foi programado em um mundo tão terreno, egoísta e pequeno, que você vive como vítima, como um coitado, como uma coitada, esperando que coisas aconteçam para que você viva bem. Eu vou casar para ser feliz, eu vou ter isso para ser aquilo. Não, está na hora de ser quem Ele te chamou para ser agora. E o que é que eu experimento nas tribulações? Eu experimento do que realmente eu fui feito, de como está meu coração, e eu me rendo ao Senhor e digo: Senhor, realmente há coisas em mim, porque Tiago está dizendo lá no capítulo 1 ainda, sobre soberba, sobre orgulho, sobre um monte de coisa que tem lá. Sementes que estão competindo com a palavra de Deus no meu coração, que cresceram. Vozes, decepção, que cresceram juntamente. O problema não é falta de fé, o problema é o que cresceu lá também. Tem alguém comigo? Então posso olhar para qualquer provação que esteja enfrentando
E a alegria é a resposta. Diga, a alegria é a resposta lógica. A alegria é a única resposta razoável diante de um problema, com a promessa de Deus que supera qualquer problema. Diga, eu tenho uma promessa que é maior e supera esse problema. Diga, a promessa supera o problema. Deus nunca vai te dar uma promessa inferior ao que você está passando. É sempre superior. O que Deus falou é superior. Levante sua mão e diga, o que Deus falou é superior. E eu não sei quando essa coisa vai mudar, não sei quando vai passar, não sei quando vai se resolver. No natural tem coisas que nem se resolve mesmo. Mas eu sei que a promessa é superior. Quem está comigo? Eu sei que algumas coisas são impossíveis. E tem gente aqui vivendo isso, coisas impossíveis hoje. Que é impossível. No natural já está impossível demais. No entanto, todas as coisas, Ele incluiu todas, diga todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para essa pessoa agora e diga para essa pessoa: se você acreditar na integridade da sua palavra, diga, se você acreditar que ela é intencional, que sua promessa é intencional, então você tem acesso a essa alegria. E você já pensa, a razão é que eu sei que Deus é fiel. A razão de ficar confiante, feliz e alegre é porque quem prometeu é fiel, gente. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o grupo de música agora. A promessa me dá permissão para viver essa satisfação antes que a promessa se cumpra. Eu fiquei na introdução hoje, não deu nem para começar. A gente termina depois. Eu ia falar um pouco sobre incredulidade e fé, a diferença de incredulidade e fé. Mas está no meu coração. Acho que é aquela canção, Débora, que você cantou. Ainda que eu... Ainda... Entendeu? Só que nós temos programações mentais, religiosas, estruturas que Deus não colocou na gente. E Deus quer romper esse odre velho na maneira de pensar. Alegria é a resposta. Alegria é a resposta. Nada pode invalidar o poder dessa promessa. Tudo coopera para o bem. Se realmente se acreditasse nisso, se realmente acreditasse no caráter de quem prometeu, se Célio prometendo, você consegue esperar até sexta, alegre. Esperar inteiramente na graça de Deus. Marta estava muito perturbada, inquieta. Jesus nunca disse que o problema estava em servir. Ela estava servindo com o espírito errado, por não fazer a única coisa. Uma pessoa disse para mim: o que é que eu faço nessa situação? Eu disse: Deus está te chamando para se alimentar. Se a gente for buscar resposta, razão para o que está acontecendo, a gente vai enlouquecer. Mas se a gente se alimentar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos. Me repousa no alimento. Guia-me. A gente quer que Ele guie, mas não quer se alimentar. Sentar para receber. Esperar inteiramente na graça. Como é que eu sei que eu estou esperando pela graça, confiando nela? Quando os meus olhos estão nele. Quando no processo eu estou desfrutando dele. E nós queremos a manifestação. Quem não quer pagar suas contas, quem não quer resolver o problema. E muitos de nós estão como Abraão, crendo contra a esperança, porque não tem nem mais esperança. Esperança é um dia isso vai acontecer. Mas depois que passa o prazo de validade, não tem nem mais o que esperar. Por isso que ele creu contra também a esperança. Ele não só creu contra o corpo que já estava morto, contra o útero que já estava adormecido e infértil. Ele teve que crer agora contra a esperança, porque não tinha mais tempo, gente. Algum de nós está no Salmo 70, pressa, Senhor, porque já venceu. O boleto já está vencido, já está até em protesto. Maduro sequeira manassuriandarai. Mas talvez talvez a solução do problema não traga a satisfação que a presença vai trazer para o seu coração. Às vezes você, como Marta, queria uma resposta. Jesus voltasse e curasse Lázaro e a resposta não veio. A resposta
não preenche aquilo que só Ele preenche. Às vezes você quer tanto, algo acontece, beleza. Aí você vai para outro, vai ter outro desafio, vai ter outro processo, vai ter outra área, vai ter outras crenças para mudar. E é sempre assim a vida que não para. Mas eu desfrutar de quem Ele é, e conhecer Ele, conhecer uma vida além daquela que eu estou vivendo nas circunstâncias, e entender que é um propósito maior do que a minha própria vida, e que eu não nasci para viver para mim mesmo. E não é só sobre igreja. Eu posso estar vivendo como empresário e manifestando Jesus, como CLT, como advogado, como médico. Sim, eu sou médico, beleza, mas qual é o teu propósito? Não é só ser médico, mas é levar cura, é ser agente de milagres. E quando esse problema se resolver, outros virão. Mas há coisas que a presença faz em nós. Eita, essa canção é foda. Ué, Célia, essa canção tá te chamando. Meu Deus. Paulo aos Filipenses 2, ele fala, melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Façam tudo prontamente e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e de um Deus em você, através da vida de vocês, que eles possam ver Deus em vocês. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Paulo diz, vocês serão a prova viva que essas prisões não foram em vão. Paulo passou por prisões para que essa mensagem chegasse a nós. Nós não vivemos hoje com o que eles viveram. Não somos mártires. Não passamos por medo, por afrontas, nem perigo nenhum por pregar o evangelho. Mas estamos sofrendo por causa da nossa própria vida, nossos próprios problemas. Se alegrar no Senhor. Cadê aquela alegria em Deus? Alegria nele, na presença dele, de quem ele é. Ensaiou, mas fecha os olhos, igreja. Você só vai adorar e contemplar agora. Você vai desfrutar de Jesus agora. Fecha os olhos. Não foi eu que comecei, não. Foi Juninho, foi ele. Não sei quem foi que começou a tocar aí, vizinho. E depois a gente canta aquela Se Der. Se ainda estiver na direção do Espírito de cantar, ainda que os montes se movam. Cantar essa aqui. Ele cantou na última reunião de líderes aí. Essa canção. Foi. Amém, gente. Toca fogo, profeta. Olha, diante dessa palavra aqui, e você não adorar, você está sendo ingrato. Uma palavra que veio na sua vida hoje aqui. Amém. Seja alegre. Todo mundo aqui passa por dificuldade. Não tem esse que não passa. Mas a diferença vai ser não o tamanho da dificuldade, mas o tamanho da alegria que você tem em Deus. Isso é que faz a diferença. Feche seus olhos. Aleluia. Vamos adorar aquele que é, aquele que era e que há de vir. Ele é hoje, ele é amanhã
Ele vai ser sempre. Você sabia que Deus já foi em 2026 e viu você? Uau. Você sabia que Ele já foi em 2027 e já viu você? Agora falta você se ver nisso agora. Se veja em 2026, 27, 28, 29, 30. Aqui, não embaixo, mas aqui. Acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Se você soubesse como você vai estar em 2030, você estaria tão alegre, irmão. Porque todas as coisas cooperam para o bem. O bem é o bem para o bem. Aleluia. Levanta suas mãos aí, levanta suas mãos aí. José não Feche seus entendia olhos. quando foi vendido, o sentimento que ele tinha. Mas ele estava consciente da presença. Aleluia. Sabia que Deus era com ele. Isso é o que vai fazer toda a diferença. As coisas não vão se resolver às vezes do dia para a noite, mas a convicção da presença daquele que não te deixa por nada, Sérgio. Aleluia. Eu sinto uma unção profética tão forte. É como se algo por dentro começasse a destroçar sentimentos ruins. Sabe pessoas aqui que experimentaram de sentimentos ruins durante essa semana? De pressão mental, pressão, dor emocional. Ao longo da vida você passou por muitas coisas. Deus te forjou para esse tempo. Meu Deus do céu. E o Senhor vai exterminar essa coisa ruim dentro de você agora. Porque muitas vezes Deus não resolve o problema da maneira que você quer, mas te dá paz. Sabe o que é você dormir em paz? Sabe o que é você estar preso, estar bem, como Paulo? Sabe o que é você passar em alta voz? Sabe o que é você ficar bem no meio de tudo isso?